Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Feito à Mão. Hoje, conforme prometido no último vídeo aqui do canal do Cupcake, eu vim trazer a aula do moranguinho. Este moranguinho super lindo, que no meu caso aqui, eu já tô começando a fazer os chaveirinhos. E também é o mesmo moranguinho que eu usei no meu cupcake da aula anterior, que eu prometi trazer a aula para vocês. Então, antes dessa aula começar, não esquece de deixar um like para mim. Se tu não é inscrito no canal, se inscrever e vamos para nossa aula. Bora crochetar! Então, eu vou iniciar aqui o meu moranguinho fazendo o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos encerrar este anel. E agora, na minha segunda volta, eu vou fazer uma sequência de um ponto. E no próximo ponto, eu faço o aumento. Então, eu vou fazer um ponto e um aumento aqui por 3 vezes, tá? Então, aqui eu fiz a minha primeira sequência de um ponto e um aumento. E vou seguir aqui por mais 2 vezes, ó. Um ponto. E um aumento. Um ponto. E um aumento. E vou encerrar aqui a minha segunda volta com 9 pontos baixos. Agora, na terceira volta, nós vamos inverter aqui a sequência e vamos começar com o aumento. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E vou repetir essa sequência aqui de um aumento e 2 pontos por 3 vezes também. Então, eu vou seguir fazendo aqui agora um aumento e 2 pontos por mais 2 vezes e vou encerrar essa volta com 12 pontos. Feita aqui a minha sequência de aumento e 2 pontos, eu vou desvirar aqui, ó, o meu trabalho para que ele não fique do lado errado. Então, agora a gente vai ajustar aqui pro lado certinho do nosso trabalho. E agora, a gente vai para nossa terceira volta. Desculpe, para nossa quarta volta. Na nossa quarta volta, a gente vai trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E a gente vai seguir aqui essa sequência dos 3 pontos e um aumento por mais 2 vezes, fechando 3 sequências, então, de 3 pontos e um aumento, encerrando a volta de número 4 com 15 pontos. Agora, na volta de número 5, nós novamente vamos inverter aqui, vamos começar a nossa volta com o aumento. Então, a gente vai fazer aqui um aumento, e na sequência, a gente vai fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos, e vamos repetir essa sequência de aumento e 4 pontos por 3 vezes. Então, vamos fazer aqui mais 2 vezes um aumento e 4 pontos, e encerrar essa volta aqui com 18 pontos. Agora, na minha sexta volta, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Na sequência, eu vou fazer o aumento. E vou seguir aqui trabalhando essa sequência de 5 pontos em aumento mais 2 vezes, fechando 3 sequências, então, no total, finalizando essa volta aqui de número 6 com 21 pontos. Na volta de número 7, agora a gente vai iniciar a volta com um aumento. Então, eu vou fazer aqui o meu aumento e na sequência vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. E vamos repetir essa sequência de um aumento e 6 pontos por mais 2 vezes, encerrando aqui a volta de número 7 com 24 pontos. Agora, eu vou para a volta de número 8, e na volta de número 8, eu vou trabalhar sobre os meus 24 pontos. Então, essa volta aqui será só de ponto sobre os nossos 24 pontos. Não temos aumentos nessa volta, é só ponto sobre ponto. Depois que eu finalizei a volta de ponto sobre ponto, a volta de número 9 será uma sequência de 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou seguir aqui fazendo 3 pontos e um aumento, 6 vezes, por mais 5 vezes, então, até o final. E vou encerrar a volta de número 9 com 30 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 3 pontos e um aumento. Agora, as próximas 2 voltas que segue aqui, a volta 10 e 11, será de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir 2 voltas de 30 pontos no nosso trabalho. Finalizadas 2 voltas de 30 pontos, agora a gente já vai começar a fechar o nosso moranguinho. Então, agora, na volta de número 12, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando um ponto baixo e uma diminuição até o final, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto e uma diminuição até o final, sempre nessa mesma sequência de um ponto e uma diminuição. Depois de finalizar aqui a minha sequência de um ponto e uma diminuição por toda a volta, agora eu tenho 20 pontos aqui no meu trabalho, e agora eu vou para a volta de número 13, onde eu vou repetir novamente a mesma sequência. Um ponto e uma diminuição. E vou seguir aqui trabalhando um ponto e uma diminuição novamente aqui por toda a nossa volta. No final dessa volta, eu vou ter 14 pontos. E eu não termino essa volta com diminuição, tá? Eu termino essa volta com 2 pontinhos. Mas vamos seguir aqui, então, trabalhando um ponto e uma diminuição até o final. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz a sequência de um ponto e uma diminuição, e agora me sobrou 2 pontinhos aqui no final. Esses 2 pontos aqui, eu crocheto normalmente, tá? Então, aqui eu não vou mais fazer diminuição nesses últimos pontos aqui. Eu vou só crochetar eles para fechar 14 pontos aqui no meu trabalho. Assim. Agora, eu vou colocar o meu enchimento aqui pra gente já encerrar essa peça, tá? Então, eu vou vir com a minha fibra. E com a ajuda da pinça ou do cabo da própria agulha, eu vou colocar enchimento aqui, porque é bem pouquinho enchimento que vai aqui no nosso moranguinho, é uma peça muito pequena, tá? Então, eu vou encher aqui o máximo do meu moranguinho, porque eu já vou encerrar ele na próxima carreirinha. Então, vamos colocar aqui bastante enchimento. Deixar ele bem bonitinho. Agora, aqui na minha última volta, na volta de número 14, eu vou fazer toda ela em diminuições. Então, aqui eu tenho 14 pontos e vai ser toda em diminuições. E eu vou encerrar aqui essa volta, então, com 7 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo aqui toda a minha volta em diminuições. Serão 7 diminuições no total. Tá? Então, vamos seguir aqui até o final diminuindo. Nessa altura que eu tô aqui, então, agora eu vou fazer o corte do meu fio. E vou voltar o meu último ponto aqui pra gente encerrar no falso anel mágico. Então, eu vou introduzir esse fiozinho agora na agulha de tapeceira pra gente dar o último acabamento aqui. Então, agora pelos 7 pontinhos que eu tenho aqui, eu vou vir trabalhando só na alcinha de trás do meu ponto aqui, ó. Vou pegar só a alcinha de fora pelos 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Agora, com a ajuda do meu polegar, eu vou pressionar aqui, para não fazer biquinho aqui no meu moranguinho, e vou encerrar, bem encerrado aqui, a minha volta. Vou vir aqui no primeiro laçadinho de novo, para me dar um nozinho aqui para fechar bem.
puxo bem. Passo mais um ou dois pontinhos aqui só pra firmar bem. E eu já posso perder esse fio lá pra dentro do meu trabalho. Puxo bem e venho aqui com a minha agulha e ajusto aqui em cima pra gente não deixar bico no nosso moranguinho. Ajusto bem a peça, sempre é importante que a gente trabalhe bem o amigurumi, depois que a gente termina ele, o enchimento, pra deixar ele bem ajustadinho, dando formatinho nele, tá? Esse fio aqui eu posso cortar o excesso agora. Vou ajustar aqui, pra esconder essa pontinha lá pra dentro. Tirar qualquer fibra que possa ter saída do meu trabalho aqui, tá pronta a base do nosso moranguinho. Agora, vamos fazer aqui o caulezinho do nosso moranguinho. Pra fazer o caule dele também, então, eu vou trabalhar aqui com sobrinhas de fio verde também. E eu vou começar aqui, vou deixar um pedacinho de fio aqui pra depois a gente dar um acabamentinho, fazendo a minha laçada inicial. Porém, quando eu for fazer o meu nó corrediço aqui, ó, esse primeiro ponto aqui eu não vou apertar ele, tá? Eu não vou deixar ele bem apertadinho já pra encerrar, porque depois eu vou trabalhar dentro dele, eu vou precisar mexer nele, tá? Então, eu vou deixar ele bem frouxinho aqui. E agora aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas e vou dar mais uma pra gente virar. Agora, eu vou vir aqui, ó, a contar da agulha na segunda correntinha. E vou trabalhar um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, né? E vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou voltar aqui ao contar da agulha na segunda, fazendo um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um meio ponto alto, no próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, 1 e 2. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos juntos. E agora, aqui no último ponto, eu vou colocar um ponto baixo, e no pezinho daqui onde eu subi as correntinhas, eu vou dar mais um baixíssimo dentro do mesmo ponto, tá? Agora, eu vou vir no próximo ponto que segue aqui das minhas correntinhas e vou fazer um ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos, no próximo, 3 pontos baixos. E agora, a gente chegou aqui, ó, no nó corrediço, onde eu falei que não era pra gente apertar, que agora a gente vai trabalhar dentro desse último pontinho aqui, que é o nó corrediço, tá? Então, dentro desse pontinho agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, ó. Então, vou fazer aqui, ó. 1, tudo dentro do mesmo ponto. 2, 3, 4, 5 e 6. E olhem aqui pra vocês verem como o meu ponto cedeu, mas não tem problema, tá? Porque depois a gente vai ajustar. É justamente o que eu quero. Agora, eu vou vir aqui, vou girar assim, ó, como se eu tivesse feito aqui um anel mágico, ó. Tá vendo? Agora, eu vou vir dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz aqui. E vou puxar aqui um ponto baixíssimo. E vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. A contar da agulha, eu vou vir na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Deixa eu soltar bem o meu fio aqui. Um meio ponto alto. E um ponto baixo no último. Nesse mesmo ponto de base aqui que eu fiz o baixíssimo, eu vou botar dentro dele mais um baixíssimo. E vou vir pro próximo, fazendo um baixíssimo, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo e vou fazer um baixíssimo, no próximo, um ponto baixo,
no próximo, um meio ponto alto, no próximo, um ponto baixo. E no pezinho do mesmo ponto que eu subi as correntinhas, eu dou um baixíssimo. Venho no próximo, um baixíssimo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto na segunda, um baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto baixo. Dentro do mesmo ponto que eu subi as correntinhas, eu dou mais um baixíssimo e venho pro próximo fazendo outro baixíssimo dentro dele. Ó, deixa eu soltar aqui o meu fiozinho. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na segunda, eu volto fazendo o baixíssimo. No próximo, ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, ponto baixo. Dentro do mesmo ponto, eu puxo o meu baixíssimo. Venho no próximo, baixíssimo, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda, a contar da agulha, baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo. Dentro do mesmo, que eu subi as correntinhas, um baixíssimo para encerrar. E agora, eu vou pro último pontinho aqui, ó. O sexto pontinho dessa sequência aqui, ó. Baixíssimo, vou repetir a mesma sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Volto no segundo, baixíssimo. Próximo, ponto baixo. Aqui a sequência é sempre as mesmas. Meio ponto alto, ponto baixo. Tá vendo? E aqui no pezinho do mesmo ponto, eu fecho com um baixíssimo. Agora, eu corto este fio e deixo um pedacinho de fio aqui pra gente dar um acabamentinho. Não precisa muito, tá? Só um pouquinho. Deixo esse baixíssimo aqui em espera. Aqui eu fiz, ó, pelos 6 pontos baixos que eu tinha aqui, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caulezinhos. Agora, este aqui que a gente fez da folhinha do caule pra subir, eu vou passar ele pra esse lado aqui. Por isso que eu falei também que a gente não fechava bem aqui o nosso anel. Porque agora eu vou pegar uma agulha mais grossa. Deixa eu pegar uma agulhinha aqui um pouquinho mais grossa pra gente puxar. Acho que essa ainda é fina. Vou pegar uma mais grossinha. Aqui, ó. E eu vou entrar aqui dentro desse buracão que ficou aqui, ó, e vou passar esse caulezinho aqui, ó, aqui por dentro pro outro lado. Tá? Com paciência, né? Pra gente não estragar a peça. Ó. Vou passar ele aqui pra esse lado, ó. Tá vendo? Junto com ele vem o meu fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou encerrar esse anel. Agora sim, eu posso encerrar o meu fiozinho aqui e fechar o meu anelzinho. Ó, fechei o meu anelzinho, tá? Agora, este fiozinho aqui, eu vou botar numa agulha, pra gente dar um acabamentinho nele, ó. Só dar o acabamento agora. Esse aqui é o fio que a gente encerrou, e esse é o fio lá do início que a gente fechou agora aqui. Então, eu vou voltar com ele aqui por dentro do meu caulezinho. Assim. Já pra firmar ele aqui, vou dar uns pontinhos nele aqui. Ó. E vou passar ele lá pra baixo. Assim. Pro meu caulezinho ficar bem em pezinho aqui, ó, com a minha folhinha, ó. Tá vendo? Agora, este daqui que a gente encerrou, eu também vou passar lá embaixo e vou encontrar os dois e vou dar um nozinho. Agora, eu vou dar um nó aqui nos dois, bem apertadinho. Nesse primeiro eu dou uma apertada, mas não tanto. E no segundo eu posso apertar bem. E um terceiro pra garantir.
Este meu verdinho aqui, eu vou colar no meu moranguinho, tá? Com a ajuda da cola quente ou de cola pano, a cola que vocês preferirem, eu vou fazer a colagem dele. Mas se vocês quiserem costurar, vocês deixem esse fiozinho aqui pra costura, tá? Eu não vou costurar, é peça pra chaveiro, então posso fazer a colagem de boa, então eu vou cortar. Agora, isso daqui eu vou vir aqui com o meu moranguinho, ó. Vou botar ele aqui em cima do meu moranguinho, assim, bem no meu anel mágico aqui, ó. E essas 6 partezinhas aqui, ó, eu vou colar. Então, eu vou alfinetar aqui só pra vocês verem como que eu vou fazer. Porque eu vou colar com a cola quente, tá? Vou botar aqui e vou colar. Vou alfinetar só pra vocês verem como que eu vou fazer. Ó, vou passando na cola e vou colando. Se for cola pano, né, vocês vão ter que deixar um tempinho alfinetado pra secar. Se a cola quente já seca na hora, e é o que eu vou fazer com a cola quente. Aqui. E aqui. Depois de colado, ele vai ficar assim. E aqui tá o meu caulezinho com a minha folhinha, ó. Olha que lindinho que ele fica, né? Então, eu vou fazer a minha colagem aqui. E daí, eu volto pra gente fazer os bordadinhos. Então, aqui, ó, pessoal, eu já fiz a colagem aqui com a cola quente da minha base verdinha aqui, do meu moranguinho. Olha que lindinho que ele ficou. Agora, eu botei aqui na minha agulha de bordar, uma agulha de pontinha, um fiozinho verde fino, tá? Eu peguei o próprio fio que eu usei, desfiei ele, deixei ele em 2 fiozinhos só, pra mim começar a dar o bordadinho. Então, eu vou entrar aqui em qualquer ponto, porque aqui não vai ter um lugar certo nem errado de bordar, tá? Vocês podem bordar no lugar que vocês preferirem. E vou entrar assim, ó, em qualquer ponto também, vou trancar primeiro esse nozinho dentro do meu trabalho aqui, pra perder ele, tá? Depois que eu tranquei ele, o bordadinho é bem simples. Eu sempre vou fazer assim o meu bordado, ó. Eu venho de frente pra trás do ponto, ó. Então, eu venho desse ponto pro próximo, assim. E vou já pulo aqui pra um outro lugar. Ó. É um bordadinho bem simplesinho. Vou no ponto de trás, pulo e vou pro outro lugar. E assim, eu vou fazer aqui por toda a volta do meu moranguinho. É um bordado bem simples. É sempre de um ponto pro outro, tá? Sempre eu vou de frente para trás, assim, pulo pro próximo ponto e vou levando aqui e achando os lugares onde eu quero que tenha o meu bordadinho aqui do meu moranguinho, ó. Pulo pro próximo e assim eu vou cercar aqui todo o meu moranguinho, fazendo o meu bordadinho aqui por toda a minha volta, tá? Não tem lugar certo e errado, e a quantidade de bordados aqui é a quantidade que vocês quiserem fazer, tá? Até você sentir que já tá legal aqui. Tem bordado o suficiente aqui em todo o nosso moranguinho, tá? Viu? É bem simples. Então, eu vou fazer o meu aqui, porque não tem segredo, né? E aqui não tem um certo e um errado. Cada um faz a quantidade que achar que vai ficar bonito no seu moranguinho. Eu vou fazer o meu aqui e já volto, então, pra gente dar sequência. Cheguei no final dos meus bordadinhos aqui, então, o meu moranguinho ficou assim, ó. Então, o nosso moranguinho tá pronto. Nosso moranguinho aqui é uma peça super versátil, né? Que pode ser tanto decorativo, pode ser pro topo do nosso cupcake, que nem eu fiz aqui, ó, com o fio amigurumi, ficou um pouquinho maior, ó. E conforme fio e agulha, vocês vão ter um morango maior ou menor, tá? Esse daqui agora, então, pra acompanhar esse alfineteiro, eu vou fazer um chaveirinho dele, tá? Então, aqui, ó, o morango, que era a aula, tá pronto. Agora, eu vou montar o meu chaveirinho aqui e depois eu venho mostrando pra vocês como que ficou meu chaveirinho, pra quem quiser fazer uma opção de chaveirinho aí, tá? Então, eu vou montar um chaveirinho bem fofo aqui e já retorno, mas o nosso moranguinho está finalizado.
Então, aqui, ó, pessoal, montei o meu chaveirinho com o meu moranguinho, olha que fofinho que ele ficou. Usei aqui umas miçanguinhas vermelhas, umas florzinhas e o acessóriozinho aqui de chaveiro com o próprio fio verde aqui que eu fiz o meu chaveirinho, tá? Então, opção aqui do chaveirinho, super fácil, rapidíssimo de fazer, né? E aqui a opção do moranguinho em cima do meu cupcake aí, além de muitas outras opções que a gente pode ter para essa peça aqui, que é tão fácil e tão rápida de fazer, tá? Então, se gostou dessa aula, não esquece de deixar um like aí pra mim. E se tu não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal e até a nossa próxima aula. Tchau!